cerco de Jericó em nossa comunidade. Nessa segunda noite nós voltamos o nosso olhar para um tema a respeito da visão, a respeito dos nossos olhos. O olho, a visão na Sagrada Escritura tem a ver com Deus. De que maneira? Sempre na Sagrada Escritura, em momentos especiais da história do povo, nós vamos escutar assim: Deus olhou para o seu povo. Deus viu, olhou para o seu povo que estava padecendo. Nos Salmos, eu volto os meus olhos para o Senhor. Tem um salmo que diz assim: nossos olhos estão fitos no Senhor, nossos olhos estão em Deus. Outros tantos salmos e livros da Escritura também vão falar sobre a vista, sobre o olhar. Aqui a nossa padroeira Santa Luzia tem a ver também com a visão, com os olhos. E a primeira leitura de hoje vai falar de alguém que foi privado da visão. Alguém, Tobias, que estava debaixo de uma árvore e de repente o passarinho faz meleca nos seus olhos, né, segundo a história da Escritura, e o coitado fica cego. Começam a aparecer manchas brancas e ele fica cego. Depois, nas cenas do próximo capítulo, nós vamos ter então a cura de Tobias, São Rafael, o arcanjo que vai acompanhar o seu filho jovem, e vão matar um grande peixe, e vão trazer então as vísceras do peixe, passar nos olhos de Tobias, e ele de novo vai ter sua vista, sua visão curada. Mas vamos primeiro olhar o ponto negativo. Dizia que a Escritura fala que nossos olhos se voltam para o Senhor e que os olhos dele também se voltam para nós. Diz o tema de hoje: Deus, Jesus, com a sua misericórdia, derruba as muralhas da cegueira espiritual. Não só da cegueira do corpo. Jesus pode fazer alguém que não enxerga passar a enxergar? Pode. Quando Ele quer, como Ele quer. Agora, a cegueira espiritual não tem a ver somente com o poder de Jesus, mas precisa ter o meu lado. A cegueira espiritual não depende só de Jesus querer realizar a cura e nos fazer enxergar as coisas de Deus ou ver como Deus vê. Precisa o meu lado nessa história toda para que eu também queira ver as coisas de um ângulo espiritual. Depende de Jesus, claro, mas depende muito de mim. Jesus derruba essa muralha da cegueira espiritual, sim, desde que eu queira, desde que eu peça, desde que eu acredite e que eu perceba onde é que eu estou cego. Irmão e irmã, onde é que você está cego? Onde é que você está cega? Que eu estou cego. Cegueira espiritual é quando eu não consigo perceber, onde eu não consigo ver a mão de Deus agindo. Isso na Escritura tem um nome assim chamado de tibieza. O que é tíbio? As graças estão acontecendo ao lado da pessoa e o tíbio, lhe falta a fé, lhe falta a visão espiritual das coisas. Então Deus pode fazer chover canivete do meu lado. Se eu não tiver uma visão espiritual das coisas, eu estou cego. Eu não vejo o que Deus está realizando. E muitas vezes nós não percebemos a ação de Deus. E de repente até reclamamos. Puxa, mas eu não vejo nada de bom acontece na minha vida. Uma vez uma pessoa chegou para conversar comigo e disse: olha, não tem nada de bom na minha vida, nada presta, eu não consigo ver nada que preste na minha história. Eu disse: nossa, mas você conseguiu acordar hoje, conseguiu levantar, conseguiu até vir aqui falar comigo, então quer dizer, pelo menos Deus está mantendo a sua vida. Se o resto não presta, pelo menos a vida Deus está mantendo. Gente, nós somos muito ingratos com o Senhor, muito ingratos. Fala a partir de mim. Nós não reconhecemos as maravilhas que Deus faz na nossa vida. O olhar na Sagrada Escritura, o olhar de Jesus é algo lindo quando nós olhamos para os Evangelhos.
Por exemplo, Jesus que olha para aquele jovem rico, e diz um dos evangelhos, Jesus olhou para ele com amor. Ele não olhou de qualquer jeito. Jesus não olhava de qualquer jeito para a pessoa. Jesus olhava com amor. Então Jesus olhou para ele com amor e ele disse, escuta, você está me perguntando o que é preciso fazer para herdar o reino do céu. Olha, obedeça os mandamentos. E Jesus foi fazendo a lista. Ele disse, mas senhor, eu obedeço desde criança. Desde criança eu obedeço todos esses mandamentos. Ah, tá, então tá bom. Então faz o seguinte, venda tudo aquilo que você tem, dê aos pobres e venha me seguir. O jovem, diz a Escritura, ficou muito abatido. Ficou muito triste, porque ele era muito rico, aquele jovem era rico. E ele não teve o olhar de fé. O jovem estava cego espiritualmente, aquele jovem do Evangelho. Ele estava cego, por quê? Porque ele não viu que seguir o Mestre era mais importante do que todos os bens que ele tinha. Seguir Jesus era algo muito importante e ele não percebeu. E foi embora. Jesus olhou para ele com amor. Quando na cena da paixão, no Evangelho de João, tem uma cena que fala sobre o olhar de Jesus, muito interessante. Quando Pedro estava mentindo que não conhecia Jesus, não, você é do grupo dos galileus. Eu não, e daí aquela história que o galo cantou e não sei o que mais. Então, de repente, Jesus somente passou por ali. Diz assim o Evangelho de João: Jesus olhou para Pedro. Jesus, aquela tradução mais antiga, fitou, né? Deu uma olhada e passou. Olhou para Pedro. E Pedro, Jesus não precisou dizer nada, porque às vezes pode perceber, a gente não precisa dizer nada, o jeito como você olha para alguém diz tudo. Então Jesus, com aquele olhar, e Pedro reconheceu: eu neguei o Mestre. Aí vem todo o arrependimento de Pedro. E Pedro chora amargamente, arrependido por ter negado Jesus. Outros momentos, na Escritura, aos pés da cruz, estava João e Maria. E de novo o verbo olhar, no Evangelho de João, no finalzinho do Evangelho. Jesus olhou para a mãe e disse, Jesus olhou para o discípulo amado, viu que estava aí e disse, Jesus olhou de novo para as pessoas, olhar. Muito importante. Jesus nos olha a todo momento. Antigamente nos seminários, hoje em dia não existe mais, tinha um triângulo assim bem grande e no meio tinha um baita de um olho desenhado dizendo assim para os seminaristas: Deus vê tudo. Então eu olhava e ficava com medo daquele zoião de Deus e não fazia tanta coisa errada, né? Não é pedagógico isso, né? Deus vê tudo. Então, menos porque dá uma impressão de julgamento. Deus está te vendo e me vendo para dar um chicotaço quando a gente fizer coisa errada. Não é nesse sentido. Mas que Deus vê tudo é verdade. Ele é onipresente, está em todos os lugares, diz a nossa teologia. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, também diz a nossa fé. E Deus vê todas as coisas. Nós é que custamos para ver onde Deus está agindo. Nós demoramos para ver Deus na nossa história. Durante o cerco de Jericó, vá percebendo quantas vezes Deus está se manifestando. Não estou falando das manifestações simples de Deus, mas tem manifestações grandes também acontecendo em nosso meio. Meus queridos, peça a cura, que Jesus possa realmente derrubar essa cegueira espiritual. Olha a história dos santos. São Francisco de Assis, ele estava cego diante dos leprosos. Francisco ficou cego por um momento da sua vida. Por quê? Porque ele não conseguia ver que no irmão leproso, que estava cheio de ferido, caindo nos pedaços, ele não conseguia perceber, enxergar que Cristo estava na pessoa do leproso. E Francisco fez uma experiência totalmente diferente da sua vida, quando um leproso no caminho de Assis, Francisco desce do cavalo, vai, prega um beijo no leproso, dá uma moeda a ele e tem a vida transformada. Por quê? Porque Francisco olhou para o leproso. Qual é o leproso da sua vida? E de repente nós estamos cegos
diante de algumas pessoas. Eu tenho os leprosos na minha vida que eu preciso olhar, chegar e beijar. Com certeza você também tem algum leproso na sua história, na sua vida, que de repente a gente abomina, e é nesse que a gente tem que chegar. É difícil para todos nós, para mim isso é muito complicado, mas nós precisamos dar esse passo na nossa cura da cegueira espiritual. Cegueira na Escritura é como se nós estivéssemos totalmente próximos de Deus. Deus estivesse dizendo: ei, eu estou aqui, mas eu mesmo vou tampando meus olhos para não enxergar o Senhor. O que é o inferno? Karl Rahner é um teólogo, um professor famoso, estava num concílio, e ele escreveu um livro falando sobre o inferno. O inferno como um absoluto menos. Quer dizer, o nada, né? O inferno é chegar no nada. Se nós pensamos que o inferno é uma diabarada, com um monte de garfo, para nos perseguir, para não sei o quê, para nos judiar. Não, o inferno é não ver Deus. O inferno é cegueira. É você saber que Deus está lá na eternidade, maravilhoso. Os santos estão olhando para Ele, os anjos estão adorando, pessoas que você conheceu estão diante de Deus, servindo, amando, e você ou eu não poder chegar até esse Deus. Isso é inferno. Inferno é isso, é o desespero de não poder ver a Deus, de não poder ver a Deus. A cegueira, aí é a cegueira total da espiritual. E o inferno não sou eu, nem não é Deus que nos manda, que nos empurra para o inferno, mas é nós mesmos. Não é Deus que nos condena. Eu que escolho ir para o inferno. Ah, não, mas eu faço tudo de bom. Não quero ir para o inferno, nem eu. Mas e como é que anda a nossa vida então? Se nós somos ressuscitados e queremos a eternidade, então vamos tentar, pelo menos, meus queridos, viver como gente ressuscitada, como gente santa, como gente salva. Porque no mundo já tem muita gente vivendo como se vai viver no inferno. Não é verdade isso? Já tem muita gente reproduzindo cenas do inferno diante de sua casa, dentro de sua casa, na sua escola. Tem gente reproduzindo cenas do inferno. Esses dias uma professora me dizia que já foi agredida por um aluno. Olha que cena do inferno. A mulher ganhando o pão de cada dia, querendo lecionar, ensinar, chamou a atenção: fulano, é a 10ª vez que ele, por favor, fica quieto. O menino levanta, pega uma carteira e desce nas costas da professora. Isso é cena do inferno, já acontecendo aqui na terra. Meu Deus do céu, é cegueira espiritual. A pessoa não consegue ver que o outro está querendo ganhar o pão de cada dia, que o outro está se esforçando, e outras tantas situações que a gente escuta. Você liga a TV e fica assustado. Porque você vê o inferno aparecendo na televisão, tem hora de tanta coisa esquisita que está acontecendo. Ah, mas sempre aconteceu. Sim, mas não era tão divulgado, né? Sempre aconteceram coisas estranhas na humanidade, mas não era tão divulgado quanto hoje. Gente, nós precisamos ser gente do céu. Pessoas que veem com os olhos de Deus. Quando eu começo a olhar para o mundo, para as coisas, para as realidades com os olhos de Deus, as coisas vão mudando. Eu vou mudando, as pessoas que estão ao redor de mim também vão mudando. Se eu começo a olhar pelo menos um pouco com o prisma de Deus, com os olhos de Deus, aí eu vou me libertando dessa cegueira espiritual. Quando eu quiser enxergar como Deus enxerga, então a minha cegueira espiritual vai diminuindo e eu vou conseguindo ver, como o apóstolo Paulo. Paulo estava cego. Paulo era um bom fariseu, conhecia a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu não tenho cegueira espiritual. Porque imagina, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu vou na igreja domingo, eu vou no grupo de oração, eu leio na minha casa. Então imagina, eu não sou cego espiritualmente. Paulo também lia. Paulo também conhecia. Paulo sabia quase de cor todos os mandamentos que tinha no livro da lei. Adiantava? Não adiantava nada. Por quê? Porque ele não conseguia ver Deus. Ele só via a lei na frente dele. Isso é isso, mas isso e aquele outro. Ele não via Deus, ele via a lei, uma prescrição, uma coisa dura, uma coisa rígida, difícil de seguir. Não o Deus de amor de Jesus Cristo,
Não adianta conhecer a Bíblia se o negócio não funciona aqui dentro. Se eu não quero ver com os olhos da Escritura, ler a Escritura e ver o mundo com os olhos da Escritura. Fica aqui um recado e um conselho. A igreja no Brasil como um todo, os bispos estão pedindo assim: povo de Deus, façam a leitura orante da Bíblia. Tudo quanto é bispo que você vê hoje falar no sermão grande, eles vão falar: o povo de Deus precisa se aproximar mais da palavra de Deus, ler a Escritura, fazer uma leitura orante, ou seja, você pega o texto bíblico, você lê, depois você pergunta: o que é que está dizendo esse texto? Depois você vai: o que é que está dizendo para a minha vida esse texto? Depois você pega e faz uma oração em cima do texto que está na sua frente, respondendo a Deus. E depois você pega um pensamento, uma frase para você viver. Quer dizer, a leitura da Sagrada Escritura vai terminar na vida. Se eu li: Deus de Jesus é misericórdia, que Ele curou esse, curou aquele, que Ele saiu em missão, que Ele viu os discípulos, então eu vou tentar no meu dia a dia viver desse jeito. Aí a minha cegueira espiritual vai sendo curada. Por quê? Porque eu vou fazendo da palavra a minha vida, e da minha vida uma prática da palavra. Vamos aprender isso. Hoje nós escutamos: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Só que muitas vezes, meus queridos, se nós estamos cegos espiritualmente, nós acabamos dando para César aquilo que é de Deus. Que César é esse? César era o imperador romano. César, no contexto desse evangelho, ele representa o mundo, as coisas do mundo. Muitas vezes nós trocamos as coisas. Nós acabamos dando para César as coisas de Deus, a começar pelo nosso tempo, a começar pelo nosso amor, a começar pela nossa atenção. Nós damos tudo isso ao César da nossa vida, ao Deus ídolo daqui do mundo, e não damos para Deus. Nós só vamos dar a Deus o que é de Deus quando nós estivermos curados de nossa cegueira espiritual. Vamos fechar os olhos um pouco.